Sejam todos bem-vindos aí de casa também. Hoje nós vamos falar sobre o Word, né? O Word, se a gente fosse traduzir para o português, seria palavra. Palavra, aí já pensou a gente tratando como palavra? Abre o palavra, salva no palavra, edita no palavra. Nós íamos nos acostumar, mas vamos deixar como Word, é o editor de texto do Microsoft, da empresa do Bill Gates, aquele pobrezinho. É um dos programas, é um dos aplicativos do Microsoft Office, que tem N versões. Desde que eu uso a informática já existiu o Word, e ele veio evoluindo até os dias de hoje, onde está lá no... Agora eles não chamam mais de Office 365, eles migraram e chamam de Microsoft 365, que é um pacote do Windows junto com Word, Excel, PowerPoint, Access, Publish, Outlook. É um pacote, por isso chamado Office, de escritório. E o Word, ele é hoje o melhor editor de textos que tem aí. Existe a concorrência e existe aqueles que tentam concorrer. Eu acho que hoje, para quem, por exemplo, eu não quero comprar o Word, o que eu faço? Eu não quero comprar. Hoje existe facilidades de tu comprar o Word, o Office, para 5 licenças, por exemplo. Aí dá R$500 por ano lá, vamos supor, e tu consegue dividir isso com pessoas, mas ele é uma assinatura anual, tem que renovar todo ano, Mas ele é o melhor editor de texto, é um dos mais cobrados aí quando se fala em edição de texto nos concursos públicos, Eu tenho lá o Documentos Google, por exemplo, basta eu ter uma conta no Google e eu tenho acesso online a documentos como o Word, a planilhas como o Excel, a apresentações como o PowerPoint. Tem o LibreOffice também gratuito, mas nenhum deles se equipara ao Word, ao Office. Até porque é um pacote pago, então os caras trabalham mais em relação ao desenvolvimento deles. Quando nós abrimos o Word, a gente vai lá, clica no ícone do Word e essa é a nossa primeira janela, De ver que ele traz aqui um bom dia e tal, traz lá o usuário, porque hoje é obrigatório a ter uma conta na Microsoft, ele te obriga a ter uma conta na Microsoft, onde se tu obtém, por exemplo, o Office 365, tu ganha 1 tera gratuito lá na nuvem, no cloud, para te poder armazenar na nuvem. A gente fala nuvem, é estranho, mas porque os engenheiros usam nas topologias o desenho de nuvem para mostrar quando está distante, está longe de nós, Então a gente tem 1 tera, então eu posso armazenar tudo lá sem problema nenhum, ou ter um backup, uma cópia de segurança para não correr o risco, se der problema no meu computador, os meus arquivos importantes eu tenho armazenados em outro local, Ele também permite hoje a sincronização. Então, quando eu armazeno na nuvem, eu consigo sincronizar com o meu notebook, por exemplo, o meu tablet, o meu PC, o meu desktop, com o meu smartphone. Então, ele permite tu baixar um módulo para o smartphone, para online tu acessar os teus arquivos. Então, essa é uma das grandes inovações que tem, que já a partir do 2016, ele traz essa vantagem, principalmente para usar o compartilhamento, o trabalho em grupo, o trabalho colaborativo, onde as empresas, os órgãos públicos têm investido muito nisso, nessa questão de eu trabalhar de forma
colaborativa, dando permissões. Por exemplo, eu sou um autor, crio um documento no Word e distribuo para vocês. Aí eu defino o usuário X, ele pode alterar o documento. O usuário Y, ele pode somente visualizar. E aí posso definir outros usuários como comentaristas, cada um com uma permissão diferente. Então ele permite isso, tá? Além dele nos trazer a possibilidade de abrir um documento em branco, ele traz modelos de documentos padronizados. São modelos de documento. Por exemplo, eu quero ir em busca de um emprego. Eu não vou reinventar a roda, né? Eu vou abrir um currículo aqui de minha escolha, né? Vou preencher ali, porque ele vai dizer, clique aqui e digite seu nome. Clique aqui e digite a sua experiência profissional. Clique aqui e digite a sua graduação, enfim, a sua escolaridade, experiência profissional, tudo ele traz já num formato, né, definido lá pelas regras da ABNT. E ele tem diversos tipos de documentos, eu estou dando só um exemplo aqui, mas são documentos que a gente chama de modelos, né? Os modelos de documento, quando nós temos um modelo de documento padronizado, como esse currículo essencial, currículo atemporal, a extensão dele será .docx. Nós estamos acostumados lá com docx, né? A gente salva um arquivo depois de criá-lo e a extensão dele padrão é docx, né? De documento, e o DOT é de modelo. Então, eu posso abrir um documento em branco, por exemplo, lá na minha empresa eu edito um documento toda semana, vamos supor. Tem gente que faz isso diariamente, né? E tem determinadas formatações, regras da ABNT, margem esquerda tal, margem superior, etc., né? Espaçamento entre parágrafos, entre linhas. Então eu me preocupo com aquilo uma única vez, né? Eu vou lá num documento em branco e na hora de salvar ele depois de configurado, eu salvo ele como modelo do Word. E aí ele vai ficar aqui nessa lista. Toda vez que eu precisar, eu abro ele. Mas isso é no momento que bota salvar, aí bota ali em cima salvar. Lá no salvar. E lá aparecem as opções disso? Lá no salvar. Quando tu vai salvar, ele tem lá salvar como tipo, né? Eu escolho modelo do Word. Eu quero exportar como PDF. Ele permite também eu salvar um documento como PDF para publicar na internet, né? Porque o Adobe Reader, né? Ele é gratuito. Então qualquer pessoa pode ter acesso a ele pelo smartphone, pelo computador, pois não? Professor, mas se eu não salvar ele como modelo, ele salva como doc. Aí esse é o padrão. Não, tu vai lá salvar, ele vai salvar sempre assim, né? Eu preciso escolher que eu quero ele como um modelo de documento. E aí ele vai ficar aqui na lista, tá? Depois eu mostro aqui o salvar como e a gente consegue visualizar isso, tá? Bom, o Word também ele sempre vai trazer uma lista dos recentes aqui que foram usados, tá? Ele sempre vai trazer isso para vocês ali, os que foram compartilhados, aqueles que estão no meu HD, aqueles que estão na nuvem, ou se for num pendrive eu vou ter que pesquisar ali para abrir, tá? Mas desde o 2007 o Word mudou o seu layout, a Microsoft toda mudou o layout. Antigamente a gente trabalhava com menus. Menu arquivo, editar, exibir, formatar, inserir. Então todo menu suspenso, onde a gente abria lá os comandos dentro dos menus e tínhamos as barras de ferramentas. E eles mudaram radicalmente isso, né? E aí nós temos aqui a barra de título, como é chamada, no layout da janela. Isso aqui serve para o Word, Excel, PowerPoint, que o layout de janela é o mesmo, né? Então, nós temos a barra de título,
Embaixo nós temos as guias, como são chamados. Isso aqui é importante, tá? Vocês notarem, foi em 2008, eu acho. Não sei como uma candidata a um concurso de arquitetura na prefeitura de Rio Grande conseguiu meu telefone. Ela disse que foi uma escola que tinha passado. E ela me ligou dizendo, se eu acertar mais uma questão de informática, eu fico em primeiro lugar. Aí eu pedi, me manda a tua prova e tal. Ela mandou a prova e o erro deles foi, tanto no Word quanto no Excel, eles chamarem de menus. E já eram guias. E eles erraram. Isso é um erro do examinador lá que faz as questões, né? Então, se eu enxergo hoje que diz assim, Word 2007 ou superiores e está tratando como menu, essa questão ela deve ser anulada, né? Porque ela não é mais chamado assim, é chamado de guias. Dentro de cada uma das guias, nós vamos ter uma faixa ou barra de opções. É assim mesmo que é chamado. Faixa ou barra de opções. Dentro dessa barra ou faixa de opções, eu tenho os grupos. Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilos e cada uma das guias, nós vamos ter lá a sua faixa ou barra de opções separado lá pelos grupos, tá? Então, área de transferência. A gente fala isso sempre lá no Word ou no próprio Windows, porque a área de transferência é uma área reservada da memória RAM. Tá? Então é uma área reservada, utilizada para trocar informações ou transferir informações. Por isso que os botões recortar, copiar e colar estão aqui, né? Quando a gente usa o Ctrl C, a gente não nota, né? Tu vai lá, por exemplo, né? A gente tem uma determinada palavra lá no nosso documento. Aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte. O atalho sempre para aumentar o tamanho da fonte ou diminuir, né, é Ctrl maior que, tá? Normalmente, como ele fica na parte de cima da tecla, então é Ctrl Shift maior ou Ctrl Shift menor. Atalhos. Tem bancas que cobram atalhos, tá? Então, me olhou, tá, decorou, tudo bem. Não vai decorar, já anota, tá bem? Eu vou sempre falar aqui daqueles atalhos que são importantes, que eles podem cobrar de vocês lá numa prova. Então, sempre, na grande maioria das vezes, num atalho, será Ctrl mais alguma coisa, tá? Em 90% dos atalhos de comandos através do teclado, será a tecla Ctrl com uma letra, com um símbolo, enfim, sempre em 90%. Então a gente pega lá, uma questão que trate de atalho, alguma eu tenho que conhecer, ponto. Se eu estudei, alguma eu tenho que conhecer. Então é comum, tá lá no meio um Ctrl C, um Ctrl X, um Ctrl V, um Ctrl N, um Ctrl I, um Ctrl S, que isso é obrigação do concurseiro saber, né? É obrigação, copiar, recortar, colar, negrito, itálico, sublinhado, tá bem? E aí eu vou por eliminação. Eu sei que essa não é porque eu conheço, essa aqui também não é. E aí a gente, na lógica, consegue chegar àquela alternativa correta, tá? E às vezes eles vão colocar lá um alt alguma coisa, tá? E aí eu sei, opa, 90% o professor diz que é Ctrl. Então quem tem que iniciar com Ctrl. Já começa por aí, tá?
90%. Então aqui na área de transferência, né, que é o exemplo que a gente estava dando aqui, se eu copiar isso aqui, ó, a gente não nota, não dá nada, né, porque depois eu vou lá e colo aquilo, mas aqui, o Word continuou ali. Agora, vocês já se perguntaram, quando a gente recorta, para onde vai isso? Nunca, né? Azar do computador, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? O problema é dele. Aí a gente imagina, aquilo deve ficar flutuando lá no computador até eu colar, né? Então isso vai para a área de transferência. Então automaticamente, quando a gente liga o computador, o Windows separa um pedaço da memória RAM para receber isso que vai ser transferido. Então quando a gente vai transferir uma informação, pode ser uma palavra, não, uma parte do texto, um parágrafo inteiro dentro do mesmo documento, entre documentos do mesmo programa, entre programas distintos, do Word para o Excel e vice-versa, da internet para o meu Word, quantas vezes já fizeram isso, né? Pode ser uma pasta inteira de um disco para outro, sempre será utilizada a área de transferência. O conceito é, a área de transferência é uma área reservada da memória RAM, utilizada para trocar informações, tá? Então, é uma área reservada da memória RAM do computador para trocar informações. Quando cai isso numa prova, por exemplo, cai assim: o que é a área de transferência? A resposta é essa, né? Área reservada da memória RAM para trocar ou transferir informações. Às vezes vem, né, num romano de assertiva, de verdadeiro e falso, né? Lá é a definição, o conceito de área de transferência, né? Às vezes eles pegam lá, não, mas essa questão já caiu, mas aí eu, como professor examinador, eu posso pegar aquilo que era a alternativa correta e colocar no enunciado, e pegar o que era enunciado e colocar como resposta, que é comum isso, né? Porque não tem o que inventar. Então, por isso que os professores aqui da Vigor sempre dizem, façam questões, não esperem o professor dar questões para vocês. As provas estão disponíveis, né, em diversos lugares, diversos. Vocês vão lá no Questões de Concurso, ou que concursos, que eles abreviaram agora. Eu faço questões online. Ah, faz um cadastro aqui, faz o cadastro, não custa nada, nome e e-mail, né? E aí eu tenho pelo menos 10 questões lá, diariamente, gratuita, para fazer online. Né? Eu escolho a banca, o ano, o cargo, eu escolho tudo. Vou lá no pciconcursos.com.br, lá tem todas as provas que vocês possam imaginar. Aí eu vou fazer da FAURGS, vai lá no site da FAURGS, vão lá as provas antigas. Ah, é da Fundatec, vou lá na Fundatec, tem as provas antigas. Tem que praticar, porque assim eu conheço a banca, eu posso conhecer a banca, né? E a banca mantém um padrão, ela não muda. Eu sei porque eu já fui professor examinador de banca, então ela mantém um padrão, mesmo que troque o professor lá, ela vai manter aquele formato de prova. É só pegar as provas antigas, vocês vão ver que eles mantêm lá o mesmo padrão, tá? E o pincel, né, que é o pincel de formatação, né, que é utilizado para copiar formatos. Então eu tenho lá no meu documento, por exemplo, o Word aqui, eu configuro ele lá em vermelho, negrito e sublinhado, por exemplo.
E aí eu digo assim, eu quero usar isso para mais partes do meu documento. Se eu quero usar uma vez o pincel de formatação, eu dou um clique nele e vou lá e transfiro aquela formatação. Vejam bem, apesar de ser a mesma palavra ali, não foi isso que ele fez, né? Ele não copiou, ele copiou o quê? O formato, a formatação, ó, tá? Somente a formatação, isso facilita a edição. Ah, vocês viram que eu não selecionei nenhum deles, eu só cliquei e executei. Então isso é uma exceção que tem no Word, né? Quando eu quero formatar uma palavra, eu não preciso selecioná-la. Então é comum numa prova, por exemplo, para chegar lá e dizer assim, na questão, estando o cursor entre a letra W e a letra O, ou qualquer outra dessas, né, óbvio, tá? Mas tem que estar na palavra, não pode ser antes nem depois, e aplicar o efeito tal, será formatado daquele formato. Sim, é verdadeiro. Tá? Então, quando é somente uma palavra, eu não preciso selecioná-la. Duas ou mais palavras, sim, eu preciso, tá? Duas ou mais palavras, eu preciso selecionar. Da mesma forma, o alinhamento horizontal. Esquerda, centralizado, direita, justificado. Tá? Então eu não preciso, se é um parágrafo só, é suficiente eu executar lá o alinhamento que eu desejo, sem necessidade de selecionar. Quando é isso é exceção. Quando é uma palavra, não precisa selecionar. Um parágrafo também não. Tá bem? E às vezes eles fazem isso. E a gente aprende nas escolinhas, né, no YouTube e tal, pessoas sempre selecionando. E aí a gente cria aquele vício de selecionar sempre a palavra ou o parágrafo antes de executar a função. Então eu posso simplesmente estar nela e aplicar as formatações lá que eu desejo, né? Que também pode ser, ó, pelo teclado, vou tirar o sublinhado, né? Tá bem? Basta estar nela e aplicar lá a formatação desejada. Tá certo? Bom, na área de transferência, por padrão eu posso ter 24 objetos dela, tá? 24 objetos na minha área de transferência. Então eu posso recortar, copiar e colar tudo que eu quiser. E ele vai deixar aqui, tá? Nessa lista, até 24. Ah, eu quero colar tudo. Então, por exemplo, eu quero copiar várias palavras lá que estão separadas. Copio, deixo aqui, vou para o outro arquivo, vou para o outro programa lá, abro lá a área de transferência e mando colar. Isso dentro do Office, né? É claro que tudo ocupa espaço da memória RAM do computador, né? Vai ocupando. Se eu começar a copiar muita coisa, muita imagem, enfim, a tendência é o computador ficar mais lento, porque está sendo usado muita memória RAM lá. Bom, depois aqui nós temos fonte, que, se tratando em edição de texto, é o principal, é de onde normalmente eles tiram as questões, né? Que é a parte de edição, fonte, parágrafo e estilos, tá? Isso aí é um default, é um padrão fazerem isso, tá bem? Então, nós temos aqui o tipo de fonte e o tamanho de fonte. Aí cai lá na prova assim, por exemplo, qual
por padrão, no Microsoft Word, é o tipo de fonte e tamanho de fonte. Normalmente a gente não sabe. Normalmente não sabemos porque a gente não dá bola para isso. A gente vai lá, digita o nosso texto, formata e bom. Aí chega lá na hora e agora. É Arial? É Times New Roman? É Calibri tamanho 11. Esse é o padrão, tá? Então, quando abre o Word, ele vai abrir sempre com Calibri tamanho 11. O tamanho da fonte 11. Esse é o padrão. E prova, né? Quando fala assim padrão, cobra o que é padrão. Porque as pessoas podem configurar diferente na sua residência, no seu trabalho. Por isso eles sempre colocam lá instalado de forma padrão em português. Tá bem? Bom, depois nós temos aqui efeitos de fonte. Eu vou ter negrito, itálico, sublinhado. Aqui nessa setinha nós vamos ter tipos de sublinhado, né, que eu posso abri-la lá e escolher um outro tipo de sublinhado. Tem sublinhado duplo, pontilhado, etc. Né? O efeito taxado, na minha época tinha até uma gíria, né? Tá me taxando, é tipo tá me cortando, porque ele taxa a palavra, ele corta ela, tá bem? Ele vai cortar a palavra, ele vai colocar um risco, só que normalmente feito, né? Feito por um supervisor, por um revisor, tá? Vai dizer assim, ó, isso aqui tem que tirar, então para não ser deselegante, né, e excluir, ele então diz, olha, isso aí tem que cortar, então corta aquilo. Muitas vezes a gente encontra isso na legislação. Vocês vão ler lá a legislação, ou se teve alteração, vai ter lá o taxado, porque isso aqui não tem mais validade, foi substituído, mas eles mantêm lá. Eu vi muita gente dizendo afirmativo, significa que estão estudando legislação constitucional, administrativa e tal, é isso aí mesmo, faz parte, tá? Depois tem o subscrito e o sobrescrito, tá? Então, o subscrito, né? Quando a gente está lá tratando do subscrito, então eu digo assim, H2O. Como é que tem que ser o 2? Esse aqui é este. Abaixo ali, tá vendo? Tem um X e um 2zinho embaixo. Tá? Esse é o símbolo do subscrito. Sub, abaixo. Sobre, acima. Mas no caso é obrigado a marcar o 2. Aqui tem que selecionar, né? Se ele tivesse só o cursor aqui, ele ia deixar tudo no efeito. Tá? Aí aqui eu tenho que selecionar para aplicar. O que normalmente a gente faz é o seguinte, quando está digitando, põe lá, né, o H, já após digitar o H, já aplica o efeito e depois volta, quando se está digitando. Eu vi que teve gente que ficou olhando aí, tipo assim, opa, não entendi, né? Mas é isso aqui, ó, a gente tem lá um atalho, ó, que é o Ctrl igual, tá? Então eu posso fazer assim, H, Ctrl igual, 2, Ctrl igual para desfazer, ó. Entenderam? Então, na digitação, eu já posso fazer isso. Por que a gente usa atalhos do teclado? Não, porque normalmente tu está digitando aqui e tiver que parar, pegar o mouse para procurar um comando lá e clicar nele, tu perde tempo, né? E é por isso também que eles cobram teclas de atalho nas provas de vocês. Vão testar a destreza do candidato. A gente dá uma memorizada, uma decorada nos principais, vai lá em mente para eles.
Aí depois, mas tu não sabia? Bom, já estou classificado, agora me treina. Que essa é a obrigação do órgão depois, treinar o aprovado, o classificado. O aprovado não existe, é o classificado, né? A gente sabe disso, tá? Bom, eu vou tirar esses efeitos aqui. Porque, pra gente dar continuidade, tá? Depois aqui, ó, eu tenho o limpar formatação. Eu não sei se vocês conseguem notar, mas é um A com uma borracha, tá? Quando eu seleciono alguma coisa aqui, por exemplo, a palavra aqui, ó, vou selecionar ela e vou mandar limpar a formatação. O que que ele fez? Olha para onde ele voltou. Calibri tamanho 11, sem nenhum efeito nela, voltou para a primeira formatação quando nós abrimos o computador. Então, se eu fizer isso num parágrafo, ele faz no parágrafo todo. Se fizer em todo o texto, ele limpa a formatação de todo o texto, tá? Então, é limpar a formatação. A gente sempre tem lá a opção de desfazer, né? Sempre tem Ctrl Z, que todo mundo conhece, né? O Ctrl Z, que é uma coisa muito usada. Não quero isso, dá o Ctrl Z. Por exemplo, padrão do Word, né? Ele sempre vai iniciar uma sentença, uma frase, com a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo. É padrão. Iniciou um parágrafo, 2 espaços em branco, pum, primeira será maiúscula. Se eu der um ponto, espaço em branco, e iniciar de novo, ele vai colocar letra maiúscula. Mas às vezes é uma abreviação e tu não quer aquilo em maiúsculo em seguida. O que que tu faz? Quando ele põe maiúscula, dá um Ctrl Z, e daí ele desfaz aquela autocorreção, tá? É a autocorreção automática lá. Então ele sempre está pronto para isso. Depois nós temos aqui, ó, que é um tipo de efeito, tá? Aqui de temas. Tá? A gente faz o seguinte, ó. Vamos selecionar alguma coisa aqui. E aí lá ele traz, ó, as formatações de tema. Dá para ver ali, né? Que ele vai mudando conforme eu aponto. Então eu posso só apontar sem ter que clicar até escolher o que eu quero. E aí ele formata lá, ele faz aquela formatação para mim, tá? E normalmente a gente utiliza assim para destacar partes do texto, para não perder muito tempo, né? Usando o Word Art lá. Então a gente pode utilizar esse recurso aí para títulos, subtítulos, né? Para capítulos lá, para dar algum destaque. Mas é fonte, tá? Por isso está aqui no grupo fonte. É para formatação de fonte. O realce de texto ali todo mundo conhece, né? Normalmente quem usa as canetinhas marca-texto, né? Então ele tem diversas cores aqui que eu posso escolher lá para realçar texto. Normalmente a gente usa o amarelinho, por isso que ele está sempre ativo ali, tá bem? Depois nós temos aqui a cor de fonte, normal, tranquilo. Além dessas cores aqui que ele apresenta, eu posso ainda usar um gradiente, né, nas cores e ir lá e escolher outras cores, tá? Maiúsculas e minúsculas. Isso aqui, por exemplo, eu tenho uma palavra, toda ela em minúscula, por exemplo, eu digo, não, eu quero tudo maiúsculo, então eu vou lá e escolho maiúscula. Ou se é ao contrário, eu vou lá e escolho minúscula. Se eu quero só a primeira letra maiúscula, então eu escolho a primeira letra maiúscula, tá? Isso é uma coisa, por exemplo, quando tu copia e cola algo, vem tudo em maiúsculo. Então eu posso simplesmente dar um Ctrl T. O que é Ctrl T? Selecionar tudo, né? Ou um Ctrl T lá
e já aplico lá o efeito que eu quero, tá? O Ctrl T para facilitar, né? Lá quando a gente seleciona. E depois nós temos aqui o aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Tá bem? Tamanho da fonte lá dos nossos caracteres. Qual é a tecla de atalho para aumentar mesmo? Ctrl maior que, né? E diminuir é Ctrl menor que, tá bem? Bom, cai uma questão assim, ó. Isso aqui é uma coisa que a maioria conhece. Aí diz lá na prova, o Word, no grupo fonte, permite alterar o tipo de fonte, o tamanho de fonte, a cor de fonte e também o espaçamento entre caracteres. Uma afirmativa, isso, tá? A maioria não sabe, não conhece, não teve contato. Eu estou dizendo daqueles que não estão estudando, que nunca estudaram para o concurso. Aí ele vai lá e diz, não, isso aqui é falso. Não pode ter espaçamento entre caracteres, eu não vejo isso aqui, nunca vi, mas tenta. A gente vai lá no fonte, antigamente, né, os Word antigo abria isso aqui. Tu ia lá no menu formatar, fonte, ele abria exatamente isso aqui que nós estamos vendo. Então ele manteve isso aqui, onde nós vamos ter aqui acesso a outros efeitos, ó, como taxado duplo, por exemplo, tá? Mas lá em avançado a gente tem o espaçamento normal, que é o padrão, o expandido e o condensado. O expandido aumenta o espaço entre os caracteres. Olha a palavra Word ali na área de visualização. Eu vou escolher expandido e vou aumentar aqui em pontos. E lá na área de visualização ele já vai mostrar para vocês lá, ó, o espaçamento. Se eu der OK aqui, ele vai aplicar o espaçamento. Se porventura eu usar o condensado da maneira como está, olha como ele fica, né? Então aqui a gente pode definir um espaçamento e que consiga entender o que está escrito e eu economize espaço no meu texto, né? Normalmente quando o cara tá lá diz assim, bah, ficou só uma linha ali perdida sozinha, então ele pode usar esse recurso aqui, porque isso ainda não está na BNT, né? Espaçamento entre caracteres. Entenderam isso? Então a gente tem o normal, que é o padrão. O que eles podem cobrar é o expandido e condensado de vocês, tá? Ou simplesmente, se é possível, formatar espaçamento entre caracteres. Que a gente está acostumado, espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos, né? Mas entre caracteres não é normal se utilizar. Bom, depois nós temos aqui parágrafo, né? Parágrafo nós vamos ter lá lista com marcadores, lista numeradas e de vários níveis, né? Essa lista com marcadores, listas numeradas, são coisas que a gente consegue fazer, inclusive, pelo teclado, tá? Eu vou lá e escolho o marcador que eu quero. E aí digito lá o meu texto, é um texto alienígena, né? E quero encerrar, dou 2 Enter para ir para a próxima linha, ou se eu quiser manter na mesma linha, eu dou um backspace, tá? E daí ele acaba o marcador, mas permanece na mesma linha. Eu posso fazer esse marcador assim, ó, um asterisco e um tab. Não é o mesmo marcador? Só que eu fiz pelo teclado, tá? Então eu consigo
criar listas com marcadores e listas numeradas através do teclado. Eles não vão cobrar para fazer a bolinha do marcador, como... Não, o que eles cobram numa prova em relação a isso é: o Word possui recursos automáticos que podem ser executados diretamente através do teclado, tais como listas numeradas e lista com marcadores. Perfeito, tá corretíssimo, tá? Então a gente pode fazer isso também assim, ó, um hífen, um maior que, e eu tenho um outro marcador, um igual, um maior que, um tab, e eu tenho um outro estilo de marcador, para não ter que pegar teclado lá, né, o mouse, largar teclado e ir lá escolher o que eu quero, tá? Assim como lista numerada, eu vou aqui e escolho o estilo que eu quero. Às vezes cai na prova que foi aplicado nos parágrafos uma lista numerada e vem ABC assim ou assim, né? Ou próprios romanos, tá? E a palavra lista numerada, né? Ó, biblioteca de numeração. E ele diz: não, isso aqui não é número, então não pode ser. Mas lembre-se que pode ser com letras, né? Por quê? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tô lá fazendo uma questão, então eu coloco o número 1, ponto, hífen, fecha parênteses e dou um espaço em branco e ele inicia para mim lá uma lista numerada. Aí o enunciado da questão vai para o 2. Se eu der um tab, ele vai para a letra A, B e assim sucessivamente, tá? Então eu posso iniciar lá, por exemplo, estou fazendo uma questão lá no Word, dou Enter, um tab e ele já vai para a letra A. Se eu der 2 tabs, ele vai para Romanos, tá? E aí eu consigo fazer de forma rápida isso. Aí é que está a questão, é conhecer essas coisas que não se aprende aí fora, que é isso que o cara lá que vai fazer a prova, ele está pensando em cobrar de vocês. Não, porque ele vai, eu não vou cobrar o feijão com arroz. Para quê? Para prejudicar os candidatos? Não. Para privilegiar quem estuda, né? Quem investiu tempo, dinheiro e etc. Né? Rugas de preocupação depois, né? Então, eu faço o Word possui recursos que quer a palavra. Recursos automáticos, tais como criar listas numeradas, né? E fazer linhas também de borda, né? Para separar texto, quando a gente quer separar texto, né? Tô lá digitando, digo, eu quero separar esse texto aqui, 3 hífens e um Enter, e ele cria uma linha de borda, a gente chama uma linha de borda. Tá meio que trancando aqui, não sei por que razão. Mas se eu der 3 igual, ele faz uma linha de borda superior dupla. 3 asteriscos e Enter, né? Ele faz uma linha de borda superior pontilhada. Então isso aí me chama a atenção pelo seguinte, eu sempre mostro esses recursos automáticos, porque eu sei que os caras cobram essas coisas, né? Teve 2 alunos que vieram só estudar informática comigo, da prefeitura de Guaíba lá, e os 2 classificaram por causa de uma questão que acho que foi objetiva, lá a banca na época cobrou isso aqui, bem assim, né? É possível criar linhas de borda superior, digitando 3 hífens, ou 3 sinal de igual, ou 3 asterisco, e pressionando o Enter após, e serão criadas respectivamente, que é uma palavra importante numa prova, e serão criadas respectivamente uma linha de borda superior simples, dupla e pontilhada, tá? Então, ninguém mais acertou essa questão além dos 2. E uma questão te põe lá em cima ou lá embaixo.
Não? Essa é a verdade do concurso. Tá? Então, uma questão como essa, se cai, quem sabe fica acima da maioria. Tem que acertar os outros conhecimentos também. Tá? É 3 asteriscos? Sim, 3 hífens, ou 13 sinal de igual, ou 3 asteriscos, tá? Que cria uma linha de borda superior simples, dupla ou pontilhada. Beleza? Bom, depois nós temos aqui aumentar e diminuir recuo, tá? Aumentar em relação ao que? A margem. Posiciono lá e eu posso aumentar ou diminuir o recuo, tá bem? Se é uma lista numerada, pode ver que ele troca ali, ó, tá? Ele troca, porque com o tab ele sabe que ele tem que mudar para ABC ou números romanos, tá? Ó, aumentar ou diminuir os recuos. Recuo do que? De parágrafo, tá? De parágrafo. Depois nós temos o alinhamento horizontal, né? Que a gente tem que se acostumar com essa palavra, porque existe o alinhamento vertical também, né? Lá no Excel tem horizontal e vertical. Numa tabela do Word tem alinhamento horizontal e vertical, que é a posição vertical dentro da altura da célula, a superior, no centro ou inferior, né? E eu posso usar as duas, né? Numa tabela do Word ou lá no Excel. Temos o espaçamento entre linhas, como é chamado, né? Então eu vou ter aqui os espaçamentos que eu posso usar, e eu ainda tenho opções de espaçamento que eu posso definir outro tipo de espaçamento. Então, por isso, não é uma coisa deles cobrarem, mas eles podem cobrar. É possível fazer espaçamento de linhas a partir do teclado? Também é. Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5, tá? Então a gente consegue, através de números, fazer isso. Então, por exemplo, ó, vamos supor aqui, esse espaçamento aqui, eu quero ele um pouco diferente. Então eu posso fazer. Diminuir aqui para vocês poderem enxergar, tá? Ele está com um espaçamento aqui também, um espaçamento entre parágrafos. Quer ver como ele está? Ó, a gente vai lá em parágrafo e aqui ele está dizendo, ó, depois do parágrafo, 8 pontos. Então, onde tem aquele espaçamento ali, eu não consigo inserir nada, eu não consigo digitar nada, tá? Um espaçamento que tem entre parágrafos. Se eu vou tirar ele aqui, ó, eu vou tirar ele, vou zerar, vou dar OK. E ele manteve, não sei por que razão. O Word está meio doido hoje, tá? Vou deixar simples, OK. Agora, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5, tá? Que equivale a 1, 1,5 e 2. O espaçamento entre linhas, mas eles não cobram isso, eles podem cobrar se é possível fazer isso pelo teclado, sempre com a combinação da tecla Ctrl e um número, tá? Outra coisa, tá, que a gente tem, 1, 2 e 5, para quem perguntou, tá? Outra coisa que a gente tem é nesses nossos recursos aqui, nós estamos vendo alguns recursos diretamente pelo teclado, tá? Além desse espaçamento aqui entre linhas, deixa eu só abrir aqui uma outra
e diminuir um pouquinho para não ficar muito gigante aí para vocês. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 2 parágrafos. Vocês já sabem que isso aqui é para alienígena, não é para vocês, tá? Então, na questão da seleção, quando a seta, uma palavra a gente sabe que não precisa selecionar, certo? É uma questão que caiu assim. Ao dar um duplo clique aqui, seleciona o quê? A palavra, tá? Se eu der um triplo clique, o parágrafo com triplo clique, tá? Também posso selecionar, ó, na margem esquerda, quando a seta apontar para o texto, um clique, uma linha, 2 cliques, o parágrafo, 3 cliques, o texto todo. Tá bem? Quando a gente dá 3 cliques, vai selecionar tudo. Então, formas de seleção sem necessidade do arrastar, que a gente pode arrastar e soltar, né? Também é possível fazer isso, tá? Mas, coisas que a gente não usa. E o cara lá tá atento. E aí ele coloca lá, por exemplo, ao posicionar a seta do mouse e o ponteiro do mouse junto à margem esquerda do documento e a seta apontando para o texto e der um clique, fará com que uma linha, aquela linha seja selecionada. O teclado também tem vários momentos aqui, né? Por exemplo, ó, eu estou aqui no final da linha, tá? Bem aqui no final da linha, e pressionar Shift Home, ele seleciona toda aquela linha. Tá? Se eu estiver no início da linha e pressionar Shift End, ele seleciona do início ao fim da linha. Tá bem? São aquelas coisas assim que a gente não dá bola, não usa. Não, mas eu posso arrastar e soltar, né? Posso dar o double clique, né? Mas o cara lá tá de olho nessas coisas que não é o feijão com arroz. Em relação à seleção, tá? É bem simples. Shift tem as teclas ali, End, que é para o final, Home, que é para o início. Então, vou usar quando o End, quando eu estou no início da linha. Shift End. E vai para o final. Estou no final da linha, quero selecionar ela. Imagina tu tá digitando. Aí diz assim, tem que formatar diferente. Aí larga tudo, pega o mouse. Então pelo teclado mesmo tu já faz isso. Shift Home, do final para o início. Shift End, do início para o final. Estou falando grego? Então tá bom. Bom, depois aqui nós temos, ó, cores de tema, que antigamente isso aqui era chamado de sombreamento. Antigamente se chamavam essas cores de tema. Porque na verdade isso aqui é feito para isso. Eu seleciono aqui e aplico lá um fundo qualquer. Do início para o final, do início da linha para o final, seleciona toda a linha. Tá? Então, para reforçar, tecla Shift mais End ou Shift mais Home. Tem no teclado isso, né? São teclas que estão ali, que a gente olha para elas, namora e nunca entende, né? Shift Page Down também é do teclado. Shift Page Up vai selecionar a tela para baixo, Page Down, e Shift Page Up acima.
Tá? É seleção também por teclado. São coisas que a gente não usa, né? E que a gente não pode deixar passar isso para vocês, porque se cobra lá e diz, pô, eu nunca vi isso, ninguém falou sobre isso comigo, mas tá aí, né? Também a gente tem lá, ó, bordas, tá? São as bordas, aquelas bordas que a gente fez superior, ó, com 3 hífens iguais e asterisco, né? Aqui eu teria que vir aqui, depois escolher que tipo de borda eu quero, né? Se é pontilhada, se é dupla, então eu iria perder tempo, mas eu posso fazer as bordas por aqui também, tá? Todas as bordas, somente externa, depende do que eu estou usando lá, do que eu estou fazendo naquele momento. E normalmente a gente faz isso e usa lá um sombreamento qualquer, né? Uma cor de tema, para destacar partes do documento e tal. Então a gente pode fazer isso, tá? Classificar. Eu lembro uma vez que a verificação ortográfica é isso aqui, o símbolo, né? Verificação ortográfica e gramatical. O símbolozinho é aquele ali, tá? E os caras colocaram numa prova o seguinte, o botão da verificação ortográfica e gramatical dizendo o seguinte, ao selecionar todo o texto e clicar no botão, ele será colocado em ordem crescente alfabética. Aí é para matar, né? Mas teve gente que diz sim, né? Eu não conheço e está me dizendo o ABC, deve ser isso. Não, deve ser, porque a lógica levou o cara a pensar aquilo. Mas quem conhece sabe que é a verificação ortográfica e gramatical do Word, tá? Isso ali que eu quero, é onde eu quero chegar, né? Nesse classificar aqui, é uma classificação em ordem alfabética ou numérica, que eu não vou usar isso num texto comum. Não, eu vou usar numa lista, não, eu vou utilizar isso numa tabela do Word, e aí sim tem porquê. Caso contrário, o meu texto vai ficar, aí sim, alienígena, né? Mais alienígena do que esse que eu estou escrevendo aqui para vocês, tá? Então, isso aqui de A a Z, quando a gente vê o botão lá, tá? O nosso botão for assim, A, Z é crescente, Z, A é decrescente. Para identificar, tá? Então, apareceu o botão assim, A em cima, Z embaixo, crescente. Algumas bancas usam ascendente, para confundir vocês mesmos, tá? Ascendente, descendente, que é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa lá de crescente, decrescente, tá? Mas tem banca que usa isso e aí acaba, né? Se o nosso vocabulário tá meio capenga lá, já acaba com a gente. Assim como tem banca que gosta de usar lá a célula não adjacente. Aí tu fica pensando, não adjacente é a que não está perto. A célula adjacente é a que está ao lado, né? Então eles adoram esse palavreado assim, que acaba. Depois aqui ao lado, a gente tem o botão mostrar tudo, né? Antigamente, ele era chamado de exibir ou ocultar, tá? Tecla de atalho dele é Ctrl asterisco, o mostrar tudo.
Então, Ctrl mais asterisco, e ele vai mostrar tudo. Esse mostrar tudo significa que ele vai exibir na tela para nós caracteres não imprimíveis. Aqueles caracteres que só são mostrados aqui, mas não são impressos. Então, marca de parágrafo, né? Que é o próprio símbolo, aquele ali que é a marca de parágrafo, marca de tabulação, de espaço em branco, etc, etc. Tá bem? Então, quando a gente clica nele, ele vai mostrar lá, ó, todas as marcas de tabulação. Ó, vou desfazer e vou ativar ele, e ele vai mostrar lá, né? Isso aqui, eu tenho um amigo, trabalhou muitos anos comigo em São Paulo, quando a gente dava aula lá na Faculdade Impacta de Tecnologia, que ele só trabalhava com o mostrar tudo ativo. Eu olhava a tela dele e dizia, como tu consegue? Como tu consegue? Mas é muito útil quando eu quero ver onde eu dei um Enter e eu quero apagar ele, quero deletar, onde eu tenho uma marca de quebra de página ou quebra de seção, por exemplo, eu vou quebrar a página aqui, abrir uma nova, que é Ctrl Enter pelo teclado. Aí eu não sei onde ela está aqui, né? Então eu vou lá, ó, e mostrar tudo, e ela vai aparecer para mim. E aí então eu consigo vir aqui, dar um del e desfazer ela. Ah, mas eu posso usar o Ctrl Z, mas tu já está lá numa digitação lá na frente. Aí não adianta, né? Apesar de eu desfazer, aqui, ele tem isso aqui, ó, porque ele traz as 100 últimas operações realizadas. Então eu posso vir aqui e escolher o que eu quiser aqui e desfazer, tá bem? Da mesma forma, ou refazer. Ele vai guardar as 100 últimas desfeitas ou refeitas, tá bem? Então eu posso fazer isso. 100 últimas, tá? As 100 últimas. Então todas as 100 que eu fiz aqui vão estar ali guardadinha, formatação, quebra de página, etc. Eu vou lá e só escolho aquela que eu quero desfazer, para não vir desfazendo e acabando com todo o teu trabalho, tá? Para ser mais rápido. Então, o mostrar tudo é isso, tá? Às vezes em alguma prova, principalmente provas da Fundatec, que eles colocam, eles usam mais a imagem, né? Eles colocam uma janela, reproduzem no papel da prova uma janela assim, fazem questões sobre isso. E tem gente que ainda erra. Quem é que erra? Quem não estuda, quem não vem à aula, quem não assiste a aula, né? Porque não tem como errar o questionamento que eles fazem. Eu vi uma prova que se tinha espaçamento entre parágrafos, tinha sido usado lista numerada, né? Se o botão mostrar tudo estava ativo, inclusive ele mostrava a guia em cima e dava para ver aqui destacado. Quando mostra a janela para nós, aquilo que foi aplicado vai estar em destaque, tá certo? É uma questão de visualizar lá. Já caiu, por exemplo, sobre a barra de status, que ninguém dá bola para a barra de status. Aí diz assim, podemos afirmar que o documento que está sendo exibido na tela acima possui 3 páginas e encontra-se na página 2. Aí basta eu olhar lá. Porque as pessoas, como é que eu vou saber disso? Da prova lá, já rasgam a prova, já dão na cara do fiscal, né? Não, isso aqui é sacanagem comigo, né? Mas a gente está lá, ó. Inclusive quantas palavras tem o documento, né? Ele vai me mostrar lá quantas palavras, se existe algum tipo de correção a ser feita, ele vai mostrar um X ali no livrinho aberto, né? Ele mostra um X vermelho ali, se tiver alguma correção ortográfica ou gramatical a ser feita. Tudo tranquilo? Então tá,
Depois aqui nós temos os estilos. Gente, olha só, por padrão, tudo isso aqui que a gente abre assim, nesse formato, por padrão vai estar aberto lá no Word normal. Aqui a gente está numa configuração de menor quantidade de pixel, que ele aumenta o tamanho da área de visualização e, obviamente, ele aumenta o tamanho da janela, né? E aí a gente não consegue enxergar. Por padrão, vocês, na prova, que eu quero dizer, eles vão ter que mostrar aquilo aberto, tá? Vai mostrar estilos. Então aqui são estilos de formatação de parágrafos. Então, por exemplo, eu digitei todo o meu texto, estou com preguiça de fazer qualquer tipo de formatação, eu venho aqui e posso escolher qualquer uma delas aqui. Tá? Por exemplo, se eu quero criar um sumário, um índice, aí eu me obrigo no meu texto a utilizar título, subtítulo, título 1, título 2, eu tenho que usar para ele, quando eu mandar criar sumário, ele identificar as páginas onde estão formatadas lá com título, título 1, para colocar no sumário. É mais ou menos isso aqui, ó. Fazer rapidinho aqui. Vamos lá no estilo e aplicar título 1. Vamos abrir mais uma página aqui. Fazer um título 2. E vamos fazer mais um aqui, título 1. Título 1 também. E aqui nessa página eu quero o meu sumário. Então eu vou lá em referências, o nome já diz, referências. Então se cai numa prova sumário, nota de fim de rodapé, referência, estou me referindo a alguma coisa, tá? Por isso é importante também a gente conhecer as guias, os nomes delas, que daí a gente consegue lá, vou lá em sumário, ó, e digo para ele fazer um sumário automático lá para mim, se ele me ajudar aqui, né? Tá? Dou um clique aqui e já tem o sumário. Então onde a gente formatou lá, né? Título 1, título 2, título 3, ele identifica no documento e já vai colocar aqui na página correspondente. Tá? Então, fácil. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo isso no dedão. Né? Aí quando vê, fica tudo assim, ó, tudo torto. E aí o pior é que tem que procurar a página, em que página está a palavra tal que eu quero. Então isso facilita. Mas eu uso o recurso para facilitar, né? Eu vou lá e formato a palavra que eu quero que apareça aqui, com a respectiva página, com título 1, título 2 ou subtítulo. Não dá para pegar um parágrafo inteiro, senão ele vai botar todo o parágrafo aqui no sumário, tá? E aí fica horrível. Tá bem? Mas é para isso que serve, né? Para isso também que serve os estilos, tá? Eu também posso, assim como a gente falou no modelo de documento, que eu posso criar modelo de documento, eu também posso criar estilo. Eu quero lá, eu uso um documento que a formatação é X, toda vez eu tenho que formatar naquele jeito. Então eu posso pegar uma palavra só, formatar ela como eu desejo e
criar estilo lá a partir da seleção. E aí ele vai abrir uma janela, eu dou um nome para o meu estilo e ele vai estar aqui depois na lista. Aí toda vez que eu vou lá, digito o meu texto, Ctrl T, estilo tal. Pronto, está resolvido o meu problema. E aí alinhamento, margem, espaçamento, tudo, fonte, formatação de fonte, eu posso deixar tudo pronto. E posso deixar mais de um, né? Eu posso criar vários ali, vários estilos. A preguiça às vezes não deixa. Às vezes a gente até sabe que pode, né? Mas normalmente o nosso dia é corrido, a gente está sempre correndo, e aí acaba fazendo o quê? Não, outro dia eu faço, outro dia eu faço. E aí toda vez que vai digitar o texto tem que formatar ele diferentemente, às vezes em várias partes do documento. Então eu posso deixar estilos. Então, o Word possui modelos de documentos padronizados, estilos padronizados e permite o usuário criar os seus próprios estilos, tanto de documento, de modelo de documento, quanto de estilo. Tá certo? Não esqueçam disso. E normalmente é assim que eles cobram de vocês, tá? Normalmente é assim. Bom, nas versões mais novas, a gente tem aqui, tá, o ditar. Lá no, que é uma novidade para quem vai fazer prova do SES agora, no domingo, uma novidade que tem lá no Documentos Google, que seria o Word do Google lá, a gente também pode ditar, tá? E é perfeito. Tá? Vocês vão lá e começam a falar. E ele vai reproduzindo a fala de vocês lá no documento. Tá bem? Só que não tem no 2016, né? Esse ditar aqui. Nem o editor. Que o editor é o seguinte, ele faz uma verificação rápida lá e vai me dizer aqui se teve algum problema com pontuação, se tem correção, aperfeiçoamento para ser feito, etc. Mas isso é novidade que é do 365, tá? Que ele já faz toda a verificação do documento. É a mesma coisa que verificação ortográfica e gramatical, F7, o atalho. Só que ele expande, ele vai além da verificação ortográfica e gramatical. De qualquer forma, continua sendo verificação. Por exemplo, o cara vai lá na prova e coloca o seguinte para vocês: o Word possui um corretor ortográfico e gramatical automático. É falso. Ele não corrige nada na verificação. Ele faz uma verificação, sublinha em vermelho ondulado palavras que ele não tenha no seu dicionário. Pode ser um nome próprio, que ele não tem, um termo técnico, um termo, uma palavra em outro idioma, e ele vai sublinhar em vermelho ondulado. Criticar, dizer, olha, eu acho que isso aí não está certo, eu decido se eu corrijo aquilo, se eu substituo aquilo, se eu adiciono ao dicionário, que eu posso adicionar, tá? Então ele vai fazer isso. Quando é gramática, ele vai sublinhar em azul ondulado. Então eu digo assim, por exemplo, deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês enxergarem. Os barcos, ó, ele já sublinhou ali, tá vendo? Está no mar. Aí ele já me disse aqui, ô meu, isso não está certo, viu que foi instantâneo, não precisei nem dar o espaço em branco, nem o Enter. E ele já diz lá, acho que isso não está certo, botão direito do mouse aqui e ele vai me trazer a sugestão. Então tá, se eu escolher os barcos aqui, ó, ele vai continuar errado. A concordância aqui não está certa.
Então ele vai continuar sublinhando. Aí eu posso, de novo, estão, e agora deu. Se tiver qualquer palavra aqui errada, ele vai sublinhar em vermelho ondulado. Vai sublinhar, não vai corrigir. Ele vai verificar, é uma verificação, e vai me trazer sugestões com o botão direito do mouse, tá? Para eu substituir, ou posso adicionar, ou ignorar. Ignore isso aí, né? Ou adicionar ao dicionário, que a partir dali ele não vai mais fazer isso, tá? Ó, o que ele traz aqui. E eu tenho como fazer configurações ainda a partir disso, tá? Eu posso configurar lá, se eu quero ignorar palavras em maiúsculas, palavras que contêm números, eu posso configurar essa parte lá pelas opções do Word, que ele abre diretamente ali pra gente, tá bem? Ele tem uma autocorreção, que não é a mesma coisa. Né? Por exemplo, eu digito assim, advogado. Tá certo? Ele vai corrigir. Não, por quê? Porque essa palavra é única, não tem nada parecido. Ele vai acentuar aquelas palavras que são únicas, não? Então isso é autocorreção que já está pronto. Advogado, admissão, admitir, não tem nada igual, não existe. Então isso já é pronto, é uma lista pronta que inclusive eu posso adicionar lá no autocorreção, substituir por, tá? Então eu posso fazer isso. Se eu colocar admissão, ele vai corrigir. Mas não é ortografia e gramática. Isso é uma lista que já vem pronto, que ele vai autocorrigir, porque já está lá substituir por quando for digitado assim. Tá certo? Tá tranquilo isso? Não esqueçam disso, tá? Bom, depois nós temos uma outra guia aqui, que é inserir. Inserir a gente vai ter aqui folha de rosto, página em branco, quebra de página. Que eles colocaram no inserir o quebra de página, mas que ele também vai estar lá em layout. Falou layout de página. Então, margem esquerda, margem superior, inferior, tudo aquilo relacionado à configuração da página, né? Folha de rosto, no meu tempo era assim. Não esqueçam, alunos, de fazer uma folha de rosto. Quem sabe o que é isso? É a capa do documento, que antigamente se chamava folha de rosto. Faça uma folha de rosto. Naquela época não tinha o Word, hein? Não tinha o Word, a gente tinha que fazer na munheca, na mão, Podia pegar lá um papel vegetal daqueles e copiar. Esse era o copiar e colar, Hoje é uma barbada, Hoje é barbadinha fazer essas coisas. Mas ele já traz modelos prontos, que eu posso escolher qualquer um deles de folha de rosto, ele vai posicionar já no início do documento, tá? Só que é bem assim mesmo. Ele já coloca lá a folha de rosto lá na primeira página. E aí ele te traz aqui o que tu vai escrever, dá o nome da pessoa proprietária lá do computador, tá? Mas eu posso pôr imagem, substituir, etc, etc, etc e tal. Bom, nós temos aqui a tabela, A tabela eu posso criar a partir daqui o número de linhas e colunas que eu quero. Eu só escolho lá, tá certo?
posso arrastar e aumentar isso. Eu posso inserir a tabela, que isso aqui comumente eles chamam numa prova para acabar com as pessoas, porque eles colocam assim numa ordem. Ao inserir uma tabela, a partir da guia inserir, 5 e 2 respectivamente equivalem a... E aí eu tenho que saber que primeiro é coluna e depois linha. Então na ordem é coluna e linha. Coluna e linha. Tá? 3, 2. 3 colunas, 2 linhas. Tá? Prova eles colocam. Já caiu muitas vezes. Muitas vezes isso. Ah, mas não pode repetir, questão tem que ser inédita. Sim, em vez de 5 eu boto 3. Já é inédita. Não, mudar uma palavra, colocar uma vírgula, a questão já é inédita. Por isso que a gente fala, façam questões da banca de vocês. Porque vocês vão se surpreender quando vocês olharem as provas, mas eu já vi essa questão. Na verdade, o cara pegou o que era enunciado e colocou na alternativa e vice-versa. Só altera lá uma ou outra coisa, formula de uma forma diferente, mas o assunto não muda, é o mesmo. E se eu sei o conceito, o que é e o que faz, eu acabo com a prova. É isso que vocês têm que pensar, né? Tem esse conceito assim, o que é e o que faz, o que é e o que faz. Não precisa nem o como, né? Só o que é e o que faz. Como faz agora não me interessa. Eu preciso ter um conceito simples, direto, objetivo, porque quando eu começar a ler, aquilo está aqui, e aí eu já sei do que trata isso aqui. É como a legislação, a língua portuguesa, o raciocínio lógico, a informática é igual, ela não muda. Ela não muda. Beleza? Então eu posso inserir e também posso desenhar uma tabela, né? Eu não sei quem gosta disso, tá? Mas, sabe, não tem por que desenhar a tabela, porque eu posso escolher aqui o número de linhas e de colunas e pronto. Toda vez que eu estiver na tabela, toda vez eu vou ter as guias dela. Tá? Que é design da tabela e layout da tabela. Design para eu escolher um tipo de formato, colorido, etc. Tá? Que não nos interessa muito. Nos interessa mais a questão do layout, tá? Então no layout aqui, o que eu posso dizer para vocês em relação à tabela? Já caiu assim, por exemplo, ó. Ao estar com o cursor no lado de fora da última linha da tabela e pressionar a tecla Enter, fará com que... Aí normalmente a nossa lógica diz assim, se a gente não viu, não usou, vai para a próxima linha, abre um novo parágrafo, né? Mas na verdade, estando aqui fora, do lado da tabela e dando Enter, ele vai abrir uma nova linha e posicionar o cursor na primeira célula. Não parece, mas é. Ele faz isso. Então isso é pegadinha de prova, porque confunde. A gente não faz isso. A gente vai ali inserir linhas, que é o comum, que é o que a gente costuma fazer. Aí o cara pega e põe um negócio desses aí. E aí confunde. Tá? Cria outra linha. Tá? Vou repetir aqui, ó. Me posiciono lá fora, dou um Enter, e aí ele cria outra linha e posiciona o cursor na primeira célula. Tá? Então, inserir linha, excluir linhas, inserir coluna, isso é default, isso é padrão, isso não precisa ensinar ninguém. Não, seleciona e exclui, seleciona e insere. Se eu selecionar 2 colunas, mandar inserir, ele insere 2 colunas. Se eu selecionar 3 linhas, mandar inserir, ele vai inserir 3 linhas. Tá? Mas se o quadradinho estiver dentro, ele faz só para a próxima, né? Se tu der Enter ali, ele aumenta a altura. Mas se der o tab...
o tab vai para a próxima, setas de direção também. Mas tu tiver lá e der Enter em qualquer célula, ele vai aumentar a altura da linha, ele vai manter na mesma, tá? E se quiser retornar para o início, retirar, colocar o que tu acrescentou, tu pode fazer isso, Ctrl Z, ou tu pode selecionar e mandar excluir. Aí eu tenho aqui a opção, botão direito, seleciona, botão direito, excluir, tá? Ou, se eu fiz agora e me arrependi, eu dou o Ctrl Z, que é mais rápido, tá? E daí ele faz isso. Mas nós temos aqui, por exemplo, ó, mesclar células. Eu quero o título lá. Então eu seleciono toda a primeira linha, tá? Vou lá e seleciono a primeira linha e mando mesclar células. O que ele faz? Ele transforma em uma só. E aí eu posso pôr o meu título aqui, tá? Então é uma forma de fazer isso. Também posso, e só quando eu estou lá na tabela, que a gente vai ter essa opção, que eu posso dividir células ou dividir a tabela. Por exemplo, eu quero dividir a célula ali onde eu estou em 2 colunas e 2 linhas, ok. E ele faz isso. Divide em 2 colunas e 2 linhas ali dentro daquela célula. Então, mesclar, dividir células e dividir tabela. Onde eu estiver posicionado, mandar dividir tabela, ele faz 2, tá? Ele divide ela. Também é possível eu converter tabela em texto e texto em tabela, tá? Então é possível fazer isso. Por exemplo, ó, a gente tem aqui, vamos pegar um textinho aqui daqueles bom, né? Vamos pegar isso aqui, ó, só isso. E aí eu vou lá em tabela, ó, e digo o seguinte: converter texto em tabela. O nosso texto aqui, converter ele em tabela. Aí eu tenho lá quantas colunas, quantas linhas. Ele quer saber qual será a separação. Eu vou dar espaço em branco aqui. Não tem, né? Mas a opção aqui eu venho outro, ó, outro. E aí aqui na caixinha eu dou uma barra de espaço, um espaço em branco. E ele vai lá, claro, depois eu tenho que ajustar, etc e tal, né? De maneira adequada, mas eu consigo fazer isso. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? Eu posso vir aqui, lá no layout, em dados, e posso lá, ó, converter em texto a minha tabela. Então eu vou lá, seleciono a minha tabela, vou lá em dados, converter em texto, eu digo para ele que eu vou usar o espaço em branco lá para converter. E ele volta. Coisas que ninguém usa. Já vi pessoas fazendo uma tabela, copiando a palavra e colando, copiando e colando, copiando e colando. Eu posso selecionar tudo e converter direto em tabela e vice-versa. Então não esqueçam disso. Mesclar células, dividir tabela, converter texto em tabela e vice-versa, tabela em texto. Também posso usar fórmula numa tabela, tá? Que é coisa que ninguém faz, mas tem, né? E se existe, a gente pode fazer, por exemplo, eu vou colocar aqui 20 e 40 aqui e vou me posicionar, vou lá em dados, fórmula, o sum de soma já vem pronto, já está lá, eu poderia escolher outra e dou ok. E ele então somou para mim as células acima, tá?
ninguém usa. Então eles não vão cobrar. Vão cobrar esse tipo de fórmula de vocês no Excel, né? No planilhas do Google, enfim. Não vão cobrar aqui. Mas eles podem, como já fizeram, colocar uma questão do tipo: é possível, em uma tabela do Word, executar fórmulas tais como no Excel? Verdadeiro. Tem muito menos fórmulas aqui e funções. Mas é possível. Então, é uma afirmação correta. Ou eles já colocaram assim: o Word, através de tabelas, permite a criação, blá 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 e tchau, mas não permite executar fórmulas ou funções como no Excel. E aí é falso, tá? Então eu tenho que me preparar para essas coisas também, tá? E depois nós temos aqui o repetir linhas, tá? Eu tenho uma linha aqui, eu vou botar aqui o texto, um texto de título. Beleza? Até vou centralizar aqui. Não, vou deixar assim mesmo para a gente não perder tempo. Tá? E eu seleciono aqui e escolho lá, ó, que ele ativou agora, depois de eu selecionar. Repetir linhas de cabeçalho. Porque todo o cabeçalho aqui, que é considerado a primeira linha, se essa minha tabela ultrapassar a página e ir para outra página, ele vai automaticamente repetir o texto da primeira linha. Eu já vi muita tabela gigante, por exemplo, de classificação de concurso público. 350 mil bonecos lá na lista e o cabeçalho só na primeira página. E aí, por exemplo, vem aqui, nota em língua portuguesa e informática, blá, 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 tá? E aí, quando chegava lá no teu nome é Wilson, pro teu azar, é lá nas últimas páginas, porque tá em ordem alfabética, e aí quando chega lá, tu não te lembra, essa nota é de português, essa nota é de informática, não lembra mais. Então, isso aqui facilita quando eu tenho mais de uma página, quando a minha tabela ocupa mais de uma página, para o cara não ter o trabalho, né, de ficar anotando num papel ou ter que usar outro artifício. Então, ele vai repetir linhas de cabeçalho, que por padrão, né, será sempre a primeira, tá bem? Tabela, o que a gente tem de importante é isso, tá? Que tem... Só para voltar, como é que o senhor tirou ali para fazer, como é que o senhor tirou a parte na vertical aí? Deixa eu só lembrando ali que eu não... Mesclar. Entendi. Isso aqui, eu fiz assim, ó, por exemplo, ó, seleciona e manda mesclar. É isso? E manda mesclar, tá? Que é uma... E normalmente a gente usa isso para título, né? Para colocar um título lá e etc. Bom, pulando aqui para layout. Vocês viram que quando nós estamos dentro da tabela, ele nos traz duas guias novas, beleza? Quando eu estou num desenho, ele também traz lá a formatação de desenho. São guias adicionais. Vocês nem notaram, Ó, vou entrar na tabela, tá? Olha lá para cima, lá, ó. Entrei na tabela. Ele abriu lá, ó, duas guias que ele deixa iluminado. Layout e design, tá? Eu vou sair da tabela, já eram aquelas guias. Elas são exclusivas da tabela, design e layout. A layout é aquela mais importante que eu falei em relação à prova, tá? Bom,
Em layout de página, nós vamos ter aqui definição de margens, orientação do papel. Qual é a orientação que a gente tem? Retrato e paisagem, né? Retrato e paisagem, que é a orientação do papel que nós temos aqui. Não quero colocar um gráfico, uma tabela, uma imagem, eu vou usar a orientação paisagem. No meu texto normal, vou usar lá o meu padrão, que é o retrato, que é o padrão, tá? Vamos ter o tamanho do papel A4, ofício, carta. Como é que eu vou saber isso? Se eu vou imprimir, eu vou saber o papel que eu tenho na impressora. Se eu for seguir uma regra lá de documento X, eu vou ter que escolher conforme a regra manda. Mas o padrão qual é? A4, né? Esse é o padrão que já do Word é o A4, tá bem? Depois tem colunas. Trabalhar o texto no formato de colunas, não, formato jornalístico, como é chamado. Então eu posso trabalhar com colunas. Por exemplo, vou abrir um novo documento aqui, em branco, para vocês verem. Vou lá em layout, escolho lá colunas, vou escolher duas. Aí ele já separa aqui, ó, a coluna. Eu posso ir lá e formatar, escolher uma linha entre colunas para deixar uma linha entre elas e tal. Mas esse é um texto colunado. Então ele vai ter uma margem da primeira coluna aqui. Eu vou começar a digitar aqui a informação que eu quero e ele vai. E aí, assim como página, eu vou ter a quebra de coluna automática. Em colunas e em página. Automática é quando ele alcança a margem inferior e abre uma nova página ou muda para coluna se for texto colunado, certo? E a manual é aquela que eu faço. Não, quero quebrar a página agora, não quero mais texto aqui. Tem gente que faz o seguinte, enter, 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 pum, pulou a página. Aí digitou, diz, não, vou voltar na página aquela lá. Deleta, 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 sobe texto. Insere, 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 empurra texto. E aí fica totalmente desordenado. Por isso que eu faço a quebra de página. E daí ele vai deixar sempre organizado. Mas então, eu tenho automático, é manual. E em coluna também. Eu vou digitar aqui na minha coluna o texto que eu desejar. Eu digo assim, agora não quero mais aqui, né? Então eu vou lá e faço a quebra de coluna. E aí ele já pula para a segunda coluna lá, tá? Porque se eu for até o final, será automático. Ele quebra quando o texto alcança lá o final da página. Né? Se eu quero manual, a partir daquele ponto, eu vou lá e inserir quebras e insiro a quebra manual, tá bem? Então nós temos quebra de página, quebra de coluna, e a quebra de seção. Tá? A quebra de seção, ela passa a ser importante quando eu quero um layout diferente dentro do mesmo documento. Porque quem usa o Word sabe, se eu colocar cabeçalho e rodapé, numeração de página, e eu definir as margens aqui, quando eu for para a próxima página, será igual, a mesma configuração. Se eu mudar lá, vai mudar nas anteriores também, quando eu tenho quebra de página. Quando eu quero cabeçalho, margens, rodapé, orientação do papel, diferentes dentro do mesmo documento, eu faço quebra de seção. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui para vocês enxergarem as margens aqui, tá? Então, olha só, eu tô nesse documento aqui, vou pegar o outro documento que eu tenho aberto e vou dar aqui uma quebra de página. Qual é o atalho do teclado? Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter,
quebra a página. Aí eu vou dizer, aqui eu quero uma orientação diferente, eu quero paisagem. O que vocês acham que ele fez? Ele deixou todas paisagem, todas elas, tá? Então eu digo assim, não, mas não é isso, eu quero só nessa página aqui, só nessa nova, né? Quero só nessa aqui. Então o que eu faço? Eu vou ter que ir lá, eu vou lá para mostrar para vocês, ó, onde eu tenho a quebra. Eu tenho aqui. Eu vou eliminar ela. Vou eliminar essa quebra aqui. Vou dar um del e vou eliminar a quebra. Agora, ao invés de quebra de página, eu vou fazer uma quebra de exceção. Ó, inserir quebra de exceção na próxima página, tá? Perfeito. Tá aqui a próxima página. E eu vou escolher a orientação retrato, porque o resto ficou como paisagem, eu vou deixar assim para a gente não perder tempo, tá? Vejam bem que ele alterou só essa, mas a partir daqui, se eu fizer quebra de página, será sempre retrato. Se eu quiser mudar a orientação do papel, margem, cabeçalho, número de página, quebra de exceção. Entenderam? Então, para eu poder ter layout de página diferente, margem esquerda, direita, inferior, superior, orientação do papel, tá? Se eu quiser diferente isso dentro do mesmo documento, eu faço quebra de seção e não quebra de página, que daí eu consigo ter um documento diferente. Cabeçalho, rodapé, números de página, tem gente que faz 3, 4 documentos e depois vai unir tudo, né? Basta eu ter quebra de seção, tá? Então faz tempo, faz muito, muito tempo, tá? Que eles não cobram quebras de seção em concurso. Bom, se eu perguntar para vocês o que é medianiz, não vale procurar no Google. Olhar no Google não dá, né? Porque lá vocês não vão ter. Mas medianiz é uma área do layout de configuração de página que permite eu liberar ou deixar um espaço para encadernação. Tá? Às vezes o cara não deixa lá uma margem esquerda ou superior suficiente para poder furar o papel, encadernar ele. Muitas vezes por cima do texto, eu já vi isso. Tá? Medianiz ninguém sabe, alguns sabiam, a maioria não sabia. Medianiz é uma área reservada para a encadernação do documento. Tá? Então olha aqui na visualização, aqui, ó, eu vou definir uma medianiz aqui e ele vai mostrando ali o espaço que ele vai deixar lá para medianiz. Ele tá na... É que a gente está lá com uma orientação diferente do nosso papel, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui e vou pegar um documento que a gente está lá com retrato para a gente não perder muito tempo. Vamos lá de novo na medianiz. Beleza? Vocês viram por que ele deixou lá embaixo, né? Porque era paisagem, tá? Então, ó, eu só vou poder ter esquerda e superior a medianiz, né? Fazer um bloquinho, por exemplo. Então, ele deixa um espaço, mesmo que eu não deixe lá margem nenhuma. Ele vai obrigar o texto a começar a partir da margem definida na medianiz, tá? Então, isso é coisa que ninguém usa, ninguém faz, ninguém nunca ouviu falar, mas que o cara que faz a prova de vocês conhece, tá? Aí ele coloca lá, o que é medianiz no Word? E aí, aqueles que não assistiram essa aula aqui,
aqui vão tomar choque, né? Não vão inventar. Medianias é uma comida holandesa e tal, né? Vão lá, vão tirar da cabeça deles aquela bobagem que vai estar lá como alternativa. Então, medianias é só isso, não é nada, tá? Além disso, né? É só uma área reservada para a encadernação, para eu poder furar o papel, para eu poder colocar um espiral e tal, e blá blá blá, tá? Mas é na guia de layout? Oi? É na guia do... Configurar página. Configurar página na guia layout, tá? Guia layout, configurar página. Bom, guia referências. Referências, estou me referindo a isso, né? Aí cai lá na prova de vocês, né? A guia referências possui entre os seus comandos, suas funções, e aí vem lá as alternativas. Inserir nota de rodapé é uma referência. Inserir nota de fim é uma referência. Sumário é uma referência. Comentário, citação. Então, por exemplo, aqui as citações e bibliografia. Eu fiz uma segunda graduação, que eu comecei ela em 2010, e tinha uma colega lá, obviamente que era o mais velho da turma, né? Mas tinha uma colega lá que dizia: eu estou tentando fazer as referências bibliográficas aqui, não consigo acertar no documento. Eu digo para ela: tu usa o Word? Uso. Então tu vai lá em referência, insere as citações lá, né, da página da internet, da página do livro, do autor tal, só lá e inserir. E depois é só aplicar ela, né, escolher lá o modelo que eu quero, que ele traz aqui os modelos de referências bibliográficas, eu vou lá e mando incluir. Ele não vai ter nada aqui, é óbvio, né, mas ele vai organizar conforme as fontes bibliográficas inseridas aqui. Eu vou lá e inserir citação, ele vai abrir, obviamente, ele vai abrir lá para eu poder, isso eu vou ter que fazer, não tem saída, né? Então vou lá, vou escolher o tipo de fonte, um livro, uma revista, um periódico, um jornal, né? Ele vai ter aqui página da internet, depois quem é o autor, né? Se é um autor corporativo, né? 2 ou mais autores às vezes, o título, o ano, cidade e tal, pronto. Se eu quero mostrar todos os campos ou não, e vou deixando lá. No final das minhas fontes todas estarem inseridas, eu venho aqui e mando inserir lá a minha bibliografia, tá bem? Tranquilo isso, né? Ah, mas vão cobrar o quê? Se cobrarem é sobre citação, bibliografia, em que guia ela se encontra. Aí se a gente lembrar, tem referência. Eu vi ontem uma prova que eu estava fazendo, uma prefeitura. Pediram isso, mas aí era nota de rodapé. Nota de rodapé. Em que guia ficava? Exatamente. Eu já ia colocar inserir, né? Ah, sim. Pois é, mas te leva a crer a isso, né? Então tem que ficar esperto, porque o nome é inserir nota de rodapé e tem inserir nota de fim. Nota de rodapé é aquela que fica na mesma página, né? Então, por exemplo, eu venho aqui... e coloco lá Luiz Fernando Veríssimo. Todo mundo sabe quem é ele, né? Um colorado doente, né? Aí vou lá e digo assim: inserir nota de rodapé. Ele já colocou o número 1 lá, e aqui eu coloco lá a referência sobre aquela nota lá. Se eu quiser mais, se eu fizer outra, vai ser o 2, o 3 e assim sucessivamente. E ele vai colocando no rodapé.
Nota de fim de documento fica na última página. Por isso o nome, nota de fim de documento. Então eu tenho inserido nota de rodapé, que é na mesma página. Ele sempre vai colocar como é que a gente chama isso aqui, esse númerozinho? Sobrescrito, né? Tá? Ele sempre vai colocar o efeito aqui no númerozinho sobrescrito e vai lá embaixo já se posicionar para eu inserir a referência daquela nota, tá bem? Então são notas, tá bom? Olha, correspondência eles não têm cobrado, tá? Mas uma mala direta aqui, ele permite lá que eu crie, principalmente atualmente, mensagens de e-mail, né? Então, por exemplo, digito uma vez uma carta padrão, por exemplo, e mando por e-mail. Posso pegar do banco de dados do Outlook ou um banco de dados que eu tenha qualquer lá, que ele mescle aquela carta padrão com o e-mail e envie. Eu faço uma vez só, né? Pode ser etiquetas de endereçamento, envelopes, mas ninguém mais faz isso, nem os políticos, né? Antigamente a nossa caixa física postal ficava lotado de propaganda e tal. Hoje é tudo por e-mail. Ainda bem que tem um filtro de spam, né? Aí pro spam. Mas eu posso criar uma carta, mensagem, e-mail, envelope, etiquetas. E o diretório é o meu banco de dados. Nome, endereço, telefone, cidade, CEP, blá, 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 para ele mesclar com o meu envelope, com a minha etiqueta, ou com a minha carta padrão. Que é a coisa mais fácil que tem isso aqui. Eu não uso, nunca fiz, mas é fácil. Por exemplo, eu quero criar a etiqueta. Aí ele vai me abrir aqui a função para eu escolher o tipo de etiqueta que eu quero. Aí quantas eu quero por página, que tipo de etiqueta, eu digo, não é nenhuma dessas aqui, eu vou lá e escolho novo etiqueta. E aí eu personalizo, aqui a margem superior, lateral, blá, 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 eu vou personalizar. Mas como que eu vou saber? Tá na caixa. Se tu vai usar é porque tu comprou lá, né, na papelaria as etiquetas. E aí na caixa tem lá as dimensões dela. E eu venho aqui, só escolho, né, só olhar lá na caixinha e definir, tá? E aí, obviamente, que eu vou sempre precisar do meu diretório. Eu posso criar um diretório aqui, eu posso ter ele no Excel, cada tabela do Excel lá, cada coluna, melhor dizendo, eu ter lá o nome, o endereço, o telefone, as informações que eu quero. E aí eu importo para cá, ele permite essa importação, tá, do Excel. Mas eles não têm cobrado isso, tá? A questão de revisão, lembrar da verificação ortográfica e gramatical, não é para colocar em ordem alfabética. Verifica, não corrige. Tá? Sublinha em vermelho ondulado a ortografia que ele julga que esteja errado. E sublinha em azul ondulado a questão da gramática, da concordância. Às vezes ele está errado. A gente colocou lá, lembra? Os barcos estão no mar. Mas em muitas ocasiões eu vou ter uma palavra no singular e outra no plural que está correto. Mas ele vai criticar aquilo na maioria das vezes também, tá? E aí cabe a mim corrigir ou não, tá certo? Eu vou ter aqui, ó, ler em voz alta, que não tem no 2016 isso, tá? Mas só para curiosidade, é que é um narrador, principalmente para quem tem deficiência visual, tá? Então eu vou passando o cursor, descendo com a seta, e eu posso escolher para ele ler todo o texto, ou ler palavra por palavra, ou ler linha inteira, tá? Eu posso ter essa opção aí. Nós vamos ter
Aqui, idioma, eu posso traduzir, aquelas tradução tipo do Google Tradutor, tá? Vocês pegam um texto em qualquer idioma, colocam aqui ou digitam aqui o texto e mandam traduzir. Ele cria um outro documento com a tradução. Isso lá no Documentos Google também é possível, tá? Eu posso escolher a verificação ortográfica e gramatical será feita em qual idioma. Por padrão, a partir do 2010, quando eu digitar 10 palavras em outro idioma que esteja, obviamente, aqui ativa, ele muda. Tá? Vamos supor, eu estou aqui com a verificação ortográfica e gramatical em português. Aí eu começo a digitar cat, dog, home, house. Começo a digitar em inglês. A partir da 11ª, ele vai mudar para mim a verificação ortográfica lá e gramatical para a língua inglesa. Aí quando eu volto a escrever em português de novo, brasileiro, ele retorna, tá? Então é automático isso. Tá vendo o xizinho aqui, ó? Não sei se enxerga. Dá para enxergar? Sim. Tem um X ali, por quê? Porque ele está mostrando aqui que tem correções, ou ele está criticando. Então, isso aqui numa prova tem que ficar esperto. Olhar a barra de estátuas. E muitas vezes olhar a janela aqui em cima, que nos traz lá todas as informações que eu preciso, tá? Isso aqui, daqui para cá, ó, de comentários para cá, é quando eu trabalho de forma colaborativa. Que eu estou dividindo meu documento com vocês, por exemplo. Eu criei meu documento e eu digo assim, eu vou compartilhar com outros autores, são aqueles que podem fazer alterações, compartilhar com terceiros. Posso definir somente como comentarista, só pode comentar no meu documento, não pode alterar nada. E tem aqueles que só poderão ler, não poderão alterar nem comentar, e podem ler e não podem compartilhar com terceiros. Então isso é trabalhar em grupo, em conjunto, online. Então aí, quando eu sou um comentarista, eu posso vir aqui e escolher um comentário, ele vai inserir a partir da palavra lá que eu escolher. Eu digo assim, vou inserir um comentário. Aí ele vai abrir aqui, ó, para eu poder comentar, dar o meu nome lá e eu vou comentar. E ele vai ficar com esse balãozinho aqui do comentário, tá? Bom, eu posso mandar controlar as alterações. Então eu envio o documento para aqueles que podem alterar, que têm permissão para alterar. Faço o controle das alterações. Quando eu receber esses documentos de volta, quando me mandarem de volta, já concluí aqui, ele vai me mostrar aqui na lateral, ele abre uma margem maior, vai me mostrar se foi trocada a fonte, ele vai me dizer a fonte Arial 15 passou a ser Times New Roman 16. Então ele vai me mostrar todas as alterações que foram feitas. E nesse controle das alterações, eu posso aceitar elas ou não. Então eu posso aceitar e passar para a próxima, ou rejeitar e passar para a próxima. Então eu posso, se eu aceitar, ele mantém aquela alteração que foi feita. Se eu rejeitar, ele volta para aquilo que era antes no meu documento. Professor, a maneira de compartilhar esse documento é só por e-mail? Não, necessariamente não. Tu pode compartilhar numa nuvem ele. Ok, porque o Google Docs o Drive já é automático. Já. Mas esse não. Não, ele não é automático, mas se tu está trabalhando com um grupo, tu vai poder usar o compartilhar. Eu vou poder usar lá o compartilhar, que eu tenho aqui no Office 365, e no 2016 eu vou lá em arquivo e tenho compartilhar, ou em exibição, na guia exibição, tenho compartilhar também, onde eu vou definir,
lá com quem será, se eu vou proteger o documento, se eu vou restringir a edição ou não dele, tá? Eu posso pegar lá e comparar duas versões do documento e ele vai gerar um documento somente com as alterações, e eu posso combinar revisões de vários autores num único documento. Vocês revisaram o documento, todo mundo deu pitaco mais ou menos igual. Então ele transforma tudo aquilo num único documento, para aquele autor original, porque a gente define lá vários autores ou autores revisores e visualizadores. Não esqueçam disso. Mas hoje está tudo na nuvem. A gente está trabalhando isso hoje, tudo na nuvem. Nós não estamos mais compartilhando por e-mail. Nós somos um grupo de trabalho, a gente vai ter um ambiente na intranet. Aí na intranet lá tu tem um espaço num computador centralizado, ou então a empresa, o órgão público usa a nuvem, num outro servidor. O documento está lá e no momento que eu compartilhar ele, eu defino. Defino os usuários lá que têm acesso a ele e qual permissão cada um deles tem. No mais, tem que estudar a partir das provas, procurar memorizar as guias, porque os comandos, eles são relativos, correspondentes às guias. Inserir, tudo que eu vou inserir está lá, com exceção de inserir nota, de fim de documento e nota de rodapé. Mas no mais, façam questões. Vai por mim, toma café Jardim. Uma boa semana, resto de semana de estudos aí para vocês, tá?